Olá! Espera entrar alguém, né? Não tem ninguém aqui. Olá, boa tarde. Vamos dar início à nossa live. Boa tarde, Giovanni, Eduardo, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer essa live de perguntas e respostas. Então, se você tem algo em mente que você queira saber sobre procedimentos imigratórios de forma geral, esse é seu momento. Então, vai encaminhando essa live para seus amigos, familiares, pessoas que têm intenção, né, de tirar o sonho migratório do papel. O momento é esse. A gente está aqui para poder sanar dúvidas, debater um pouquinho sobre as nuances da imigração, processos como EB2NW, EB1, L1, vão ser esses que a gente vai utilizar como foco principal, porque normalmente são os tipos de vistos com mais perguntas, com mais dúvidas das pessoas. São vistos que levam a uma residência permanente ou uma residência temporária. Então sejam muito bem-vindos, Eduardo, Rafael. Podem ficar à vontade para ir colocando as perguntas de vocês no chat. A gente separou algumas, mas o que vocês quiserem questionar, podem colocar aqui. Boa tarde, Paulo. Paulo, que hoje não está aqui comigo na live, mas está presente aí no chat. Boa tarde. E é isso, vão encaminhando a live para pessoas que vocês sabem que querem ter questionamentos sobre imigração, que têm dúvidas, que querem tirar o sonho migratório do papel. Olá, Raíza. História entrou também. Boa tarde. Vão se chegando. Temos aqui várias perguntas que são super relevantes para você que quer iniciar o seu procedimento imigratório. De onde vocês falam? Olá, Ana, tudo bem? Ana do nosso atendimento, que fica o dia inteiro falando comigo. Nossa chefe Ana, tem várias chefes aqui. Do meu lado tem a minha chefe principal, Beatriz. Tem minha chefe Ana, que autoriza meu almoço, meu lanche. Ela que determina a minha agenda, sabe mais da minha vida do que eu. Olá, Jana, boa tarde. Pedrinho Santos, boa tarde, seja muito bem-vindo. Já vamos dar início a essas perguntinhas. Hoje é uma live mais direta, né? Não vou me aprofundar tanto. O objetivo aqui é realmente responder perguntas pontuais, de forma que fique tudo esclarecido e você tem aquele incentivo que está te faltando para iniciar o seu projeto migratório, né? Lembrando que a gente está num momento muito propício, tá? A Plevisa está com condições especiais nesse mês de novembro, então não é querer ser tendenciosa, mas é um ótimo momento para você que precisa daquele empurrãozinho para iniciar seu processo migratório, gente. Está com condições imperdíveis. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Jana. A Ana é top. Sim, Paulo. Ela manda na minha vida. Não faço nada sem a Ana, não tem jeito. Mesmo ela me apelidando de várias coisas. Cada hora um elogio novo dela. Boa tarde, Bia. Olá, Elber. Boa tarde. Como vai? Seja bem-vindo à nossa live. Se você tiver dúvidas, questionamentos, pode colocar aí no chat. Olá, Luana. Gente, então vamos ao que interessa, né? Hoje meu objetivo aqui é trazer um pouco de conhecimento sobre os procedimentos migratórios de forma geral. As nossas perguntas são mais direcionadas para o visto EB1, EB2NW e L1, porque foram os objetos de questionamento, né, de vocês. A gente já tem algumas perguntas que vocês vêm fazendo ao longo do tempo. Então hoje eu tô aqui para sanar todas essas dúvidas, tá? Se tiver algum questionamento a mais, vai colocando no chat. Minha chefe Bia tá aqui a postos para me passar todos os questionamentos de vocês. Bia é uma querida, gente. Bia é uma querida, vocês não têm noção de como ela me trata aqui. Mas vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta. E ela é o pontapé para a gente seguir essa conversa, né? Qual é a principal diferença entre o EB1, o EB2NW e o visto L1? Gente, vamos lá, de forma simples para não ter dúvidas futuras. Quando a gente fala de EB1 e EB2NW, a gente está falando de vistos de residência permanente, né? Aqueles vistos que vão te levar até um green card. Então, se você é um profissional com habilidades extraordinárias, se você é um executivo de uma multinacional ou se você é um pesquisador renomado, o EB1 é o visto para você, tá? Ele tem como foco explorar essas suas habilidades extraordinárias. O EB2NW, por sua vez, é voltado para profissionais qualificados, profissionais com habilidades excepcionais.
Então, se você está bem posicionado no mercado de trabalho, se você tem uma carreira de ascensão ao longo dos anos, se você tem um diploma de nível superior, mestrado, doutorado, o EB2NW é para você, tá? O L1, por sua vez, ele é um visto voltado, ele é um visto temporário, diferente dos EBs, ele é um visto temporário, né, de trabalho, e tem como foco a transferência de um executivo de uma empresa aqui do Brasil ou de outro lugar do mundo que tenha uma filial, uma subsidiária, uma afiliada em solo americano. Então a natureza dele é diferente, ele vai consistir nessa transferência, né, desse executivo, desse C-level de uma empresa multinacional para sua sede em solo americano ou sua afiliada. Tá? Então, você precisa, antes de mais nada, entender qual é a sua intenção, qual é o seu objetivo a longo prazo, né? Se você quer já estabelecer residência permanente em solo americano ou se você tem como foco uma moradia temporária, tá? Então, vai tudo depender. O EB1 e o EB2NW dispensam, né, a oferta de um emprego para você. Então, você não precisa depender de um empregador, de um sponsor para estar fazendo esse procedimento. O L1, por sua vez, depende da figura da empresa. Se a empresa tem que estar estabelecida tanto nos Estados Unidos quanto no país da sua matriz, tá? Então, essas são as diferenças desses 3 tipos de vistos que são os mais requisitados, que as pessoas tendem a buscar mais. Próxima pergunta. Quem é o perfil ideal para o visto de L1? A gente já estava até, né, introduzindo isso, né? O visto de L1, ele tem como foco a transferência de um executivo de uma empresa daqui, digamos que você esteja no Brasil. Então, a sua transferência daqui do Brasil para a filial em solo americano. Só que tem alguns pré-requisitos dentro desse visto. Você precisa estar ocupando essa posição, né, de gerente, executivo, CEO, há pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos. Então, esse é o pré-requisito inicial. Então, se você se enquadra nessa categoria, se você já está há pelo menos 1 ano nessa função numa empresa aqui no Brasil, com possibilidade de abertura de uma filial em solo americano ou que já tem uma filial em solo americano, o visto de L1 é para você, tá? Essa empresa vai solicitar junto à imigração a sua transferência. Então você pode, junto da sua família, ir para o solo americano trabalhar de forma temporária, tá bom? Esse visto é para você. Próxima pergunta. O EB1 exige que eu seja famoso internacionalmente? Resposta de advogado, gente. Depende. Sim e não. É obrigatório você ser famoso? Não. É obrigatório que você seja uma persona de destaque no seu ambiente profissional. Isso é inegociável. Dentro da EB1, é imprescindível que você seja diferenciado, que você seja extraordinário na sua atuação. Só que muitas das vezes isso traz a fama, né, intrínseca. Você se destaca muito na sua área de atuação, consequentemente você ganha um prestígio, você ganha um reconhecimento na sociedade por conta das suas habilidades extraordinárias, por conta da qualificação da sua mão de obra. Então, você pode, sim, ser elegível para um EB1 sem ser famoso, mas se você for famoso e cumprir com as habilidades extraordinárias, você também é um L1. Então, é um caminho tênue, vai variar muito do tipo de ocupação que você exerce, da mão de obra qualificada que você tem. Então, de forma geral, não é obrigatório você ser famoso. É obrigatório você ter tido uma carreira reconhecida, ter suas habilidades reconhecidas, seja a âmbito nacional ou internacional, que a sua atuação tenha tido relevância para o meio, tá? Um exemplo, você ser um advogado renomado, referência na sua atuação, você ser um atleta reconhecido, medalhista, é importante. Você ser um músico reconhecido também serve. Aí entra a fama, mas não é por conta da fama, mas sim por conta das suas contribuições, das suas aquisições. Então, é bem relativo, tá? Acho que ficou claro. Vão deixando as perguntas de vocês aqui. Eu vi que algumas pessoas já incluíram no chat. Tem uma dúvida já? Tem. Deixa eu dar. Quero, por favor. O Saulo está perguntando, ele é corretor de imóveis no Brasil. Ele quer saber quais são os procedimentos para ele ser corretor nos Estados Unidos, na Flórida. Qual o nome dele? Saulo. Saulo, essa questão de você exercer a sua profissão em solo americano, o melhor caminho é você se informar justamente com profissionais especializados na sua reinserção no mercado de trabalho nos Estados Unidos. Cada estado possui uma regra diferente para licenciamento profissional. Então, você tem interesse na Flórida, lá vai ter uma legislação específica, um regimento específico. O melhor caminho é sempre você focar em profissionais especializados nesse assunto.
Aqui a gente tem como foco o procedimento imigratório, obtenção de vistos. Ficaria até superficial demais se a gente soubesse sobre todos os regimentos de todos os estados. Então, o que a gente sempre aconselha é que você vá buscar informações diretamente com profissionais que são experientes em mercado de trabalho, procedimentos para você fazer parte de conselhos, enfim, regimentos de cada estado em solo americano para sua profissão, tá bom? Espero que tenha respondido. Podem ir deixando as outras perguntas que a Bia vai lendo para mim e a gente vai saindo um pouquinho do script. O importante é estar tudo esclarecido até o final dessa live, tá bom? Não é admitido ninguém sair daqui com dúvida. A não ser que queira na consultoria conversar mais um pouquinho, né, Bia? Aí você pode falar o que você quiser. Agenda consultoria, brincadeira, gente. Bom, próximo. Para o EB2NW, ter diploma é obrigatório? Essa daqui todo mundo pergunta. Essa daqui é um dos recordes de questionamentos em consultoria. Muito comum que as pessoas já cheguem lá falando para mim que não são elegíveis porque não possuem um diploma, um bacharel. E, gente, não é bem assim, tá? O EB2NW, ele, de fato, tem uma subcategoria em que ele considera elegível profissionais que tenham um grau avançado de ensino. Grau avançado para imigração, para vocês entenderem, é nível de mestrado, doutorado ou um bacharelado com pelo menos 5 anos de atuação contínua e progressiva comprovada. Então, você se formou, você tem que ter pelo menos 5 anos de atuação na sua área de formação, ok? Esse é um dos caminhos de elegibilidade para B2NW, mas não se resume só a isso, tá? Se você comprovar que você é um profissional com habilidades excepcionais, então você também pode ser elegível a B2NW. Essa é uma outra categoria que a imigração admite. Então, o que você precisa para poder demonstrar para a USCIS que você tem habilidades excepcionais? Você tem que demonstrar que você cumpre com pelo menos 3 dos critérios que a imigração dá, tá? Quais são esses critérios, gente? De acordo com o manual do EB2NW, os critérios são você ter algum grau acadêmico relacionado à sua área de atuação, não obrigatoriamente um bacharelado, mas algum grau acadêmico que te capacitou, te deu uma formação, um conhecimento técnico acadêmico para sua área, tá? Você ter 10 anos de atuação contínua, tá? Então você tem que comprovar que você está no mercado há 10 anos. Você ter uma licença profissional para exercer sua profissão no seu país em que você está atuando. Então, por exemplo, se você é um advogado, apresenta a sua B. Se você é um engenheiro, o CREA serve. Então, você tem que apresentar o licenciamento profissional para exercício da sua profissão. Você ter uma remuneração compatível com o nível da sua mão de obra ou ter recebido alguma bonificação por conta de um projeto, de alguma ação que você teve no seu ambiente de trabalho e te colocou em posição de destaque. Você fazer parte de alguma associação profissional. Você ter contribuições reconhecidas por pares, entidades governamentais, empresas e outras evidências que sejam significativas para demonstrar para a imigração que a sua mão de obra é diferenciada. Então, em resumo, não é necessário, não é obrigatório você ter um diploma de nível superior para você ingressar com o EB2NW. É necessário que você, caso não tenha, cumpra com pelo menos 3 desses critérios que a imigração nos dá, tá? Para ele, gente, é relevante a sua atuação, o quanto você vai impactar positivamente os Estados Unidos, o quanto você vai poder impactar a nível nacional, tá? Então, não é restritivo a você ter uma graduação completa a nível superior, não. Eles estão mais interessados sobre como eles poderão se utilizar da sua mão de obra, como a sua mente pensante vai fazer diferença para o mercado americano. Querendo ou não, uma moeda de troca. Eles te concedem green card se você conseguir retribuir para a economia, para a sociedade, para a cultura, para o mercado, enfim, de forma geral é isso. Então, esse é um erro muito comum, muitas pessoas inclusive se limitam, né? Deixam de buscar, deixam de se informar mais sobre o EB2NW por acharem que não tem perfil justamente por não ter um nível superior. Poxa, se você tem relevância na sua atuação, se você construiu uma carreira sólida, se você veio evoluindo, se você tem um destaque profissional, o EB2NW é para você. Não vai ser a ausência de um diploma que vai te limitar a seguir por esse caminho, tá? Então tenham isso em mente. Não é necessário obrigatoriamente, é apenas uma das possibilidades. Você pode se enquadrar tanto em Advanced Degree, né, que é ter um grau avançado, quanto Exceptional Ability, que é você ter as habilidades excepcionais, que significa cumprir com pelo menos 3 dos critérios que a imigração nos dá, tá bom? Próxima pergunta. O L1 pode levar ao Green Card? Pode, gente. Sim, o L1 é um visto de residência temporária, né, de trabalho temporário, como a gente havia falado, mas ele pode progredir para um EB1C,
que é o visto de residência permanente voltado para executivos de uma multinacional, tá? Os requisitos são similares ao L1. Você tem que demonstrar que você ocupa essa posição de C-Level há pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos, tá bom? Então, pode sim. L1, inclusive, é uma grande possibilidade. Muitas pessoas iniciam o L1 pensando já num futuro manifestar a dualidade de intenção. O que é essa dualidade de intenção? Você está lá como um trabalhador temporário, mas você tem desejo de permanecer de forma permanente em solo americano. O L1 admite isso, é permitido. A imigração concede essa possibilidade de transição de um tipo de visto para o outro, tá bom? Então, se você tem essa mentalidade, eu quero o L1, mas ele não vai me levar à residência permanente. Vai sim, pode sim. Desde que você consiga demonstrar, né, que a sua empresa, que o seu papel nessa empresa em solo americano foi significativo, que você conseguiu fazer o negócio se desenvolver, que a economia está girando, que você está trazendo benefícios para os Estados Unidos, você pode sim, você vai ter conteúdo, bagagem para iniciar um EB1C, tá bom? Então fique tranquilo, se essa é a sua ideia, ela pode prosseguir, tá? Bia, temos alguma no chat ou tá tudo ok por enquanto? Eu espero que vocês estejam entendendo tudo, hein? Então é isso aí. Tô igual aquelas professoras que, se você não perguntou, vou esperar que você saiba tudo na prova. O EB2NW é uma boa opção para quem não quer depender de empresa? Sim, gente, ela é uma ótima opção. Como eu falei bem no início, não sei se todo mundo que estava aqui, que está aqui agora, já estava no início da nossa conversa, mas eu pontuei que o visto de EB2NW, ele dispensa uma oferta de emprego. Isso significa que você não depende de um empregador para iniciar o seu processo migratório. Isso é uma grande vantagem, gente, é uma grande vantagem, porque você não vai ficar refém de encontrar uma empresa, essa empresa ter que fazer todo o procedimento junto de você. Então o EB2NW te liberta disso. O que você precisa é demonstrar a sua relevância individual e como você, com as suas habilidades, seu conhecimento, sua experiência, pode impactar positivamente os Estados Unidos. Inclusive, um dos requisitos, né, embolou tudo. Uma das partes subjetivas do EB2NW é justamente demonstrar para a imigração por que é dispensável essa oferta de emprego. Trocando em miúdos, falando de forma mais indireta, mais informal, você tem que demonstrar para eles que você é bom ao ponto de não precisar de uma oferta de emprego. Você vai conseguir chegar lá e fazer tudo acontecer por conta própria. Você se garante. Você já fez aqui no Brasil ou no país de residência que você está morando, que você fez a diferença no mercado, que você conseguiu estabelecer sua carreira, que você é diferenciado e que você tem plena capacidade de entrar nos Estados Unidos e repetir esse feito, ao ponto de ser dispensável a figura do empregador, do sponsor, né? A gente chama de sponsor. Você ter esse sponsor não é obrigatório, então você não precisa passar por toda aquela etapa de obtenção de autorização de trabalho junto ao departamento. Não precisa. O EB2NW você faz por conta própria. O objetivo é demonstrar para a imigração que eles vão ter muitos benefícios concedendo o Green Card para você, tá? Espero que tenha ficado claro. Essa também é uma grande questão. Muitas pessoas chegam com esse anseio, eu não tenho uma figura de sponsor, como é que eu vou aplicar? Não precisa, não precisa. O EB2NW está aí justamente para você ter independência no seu procedimento imigratório. Você não precisa ficar refém de uma empresa, de um empregador. Isso é outro tipo de visto, tá? Então, quando você pensa em EB2NW, foca em você, foca na sua carreira, foca na sua relevância no mercado de trabalho, tá? Foca no que você veio construindo ao longo dos anos, confie no seu potencial, saiba todas as suas qualificações, saiba se vender, saiba montar o seu currículo, entenda bem tudo aquilo que você é bom, tá? Eu sempre costumo dizer isso. Para um EB2NW não existe modéstia, gente. Não tem como você falar, mas eu não sei se eu sou muito bom. Você é sim, e a gente vai provar. Traga documentações, traga conteúdo, saiba dizer, saiba se mostrar, saiba falar para a imigração no que você é bom, no que você é diferenciado e por que eles precisam ter um profissional como você, tá? É isso que vai pautar a argumentação sobre a dispensa dessa oferta de emprego. Muita gente não sabe, mas esse NIW, essa sigla, é justamente disso, dessa dispensa de uma oferta de emprego por conta da sua capacidade, por conta das suas habilidades excepcionais. Esse é todo o sentido do EB2NW, tá? Próxima pergunta. Me perdi, Beatriz, eu tô em pau. Já achei. Preciso ter empresa no Brasil atualmente para conseguir o L1?
Aí sim, gente, esse aqui precisa. Lembra que eu falei lá no início? O L1 é uma transferência de um executivo de uma empresa do Brasil com uma filial em solo americano. Então, não tem como a gente falar de L1 sem falar da figura da empresa. É intrínseco. Não há o que se debater desse visto se você não tem uma empresa no Brasil com intenção de criar uma filial ou que já tem uma filial em solo americano. E outro ponto muito importante, algumas pessoas chegam com esses anseios. Eu sou executivo de uma empresa aqui no Brasil, quero abrir uma filial em solo americano e pretendo fechar a minha empresa aqui no Brasil. Não é possível, gente. É imprescindível que a gente demonstre que a empresa matriz esteja ativa e operacional durante todo o período de expansão dos negócios em solo americano, tá? Então essa é uma obrigatoriedade que é imprescindível vocês se aterem. Não tem como a gente falar de um L1 se a empresa matriz não ficar em funcionamento. Inclusive, esse é um dos pré-requisitos que a gente tem que demonstrar dentro de um processo de L1. Tem que demonstrar que a empresa tem capacidade de se manter enquanto está fazendo esse processo de expansão, tá? O empreendimento novo, a new office, não pode comprometer o funcionamento da empresa que já existe, da matriz. É algo que tem que acontecer de forma concomitante, tá? Um vai se dar juntamente com o outro. Essa empresa aqui do Brasil vai estar acontecendo em paralelo com o desenvolvimento do novo negócio em solo americano. E para isso também é muito importante a gente ponderar que é obrigatório demonstrar nesse processo que a sua saída não vai prejudicar o negócio, tá? Em hipótese alguma, a gente pode demonstrar que ficou um furo. Digamos que eu vou pedir a minha transferência, só que a minha saída da empresa aqui do Brasil vai fazer com que o negócio não prospere, vai ter um impacto negativo. Então o L1 já não é mais para mim, tá? Porque a imigração vai exigir comprovações em relação a isso. A gente vai precisar demonstrar que o negócio aqui no Brasil não vai ser impactado, que tem mão de obra para suprir a minha ausência, que tem quem vai sustentar o meu cargo ou as minhas funções enquanto eu estou trabalhando na expansão e desenvolvimento desse negócio, dessa new office em solo americano, tá? Esses são um dos requisitos essenciais do L1. Então, se você tem em mente a aplicação desse visto, se você acha que você se enquadra nele, pense nesses requisitos, tá? A empresa do Brasil precisa se manter enquanto a dos Estados Unidos vai estar se desenvolvendo com a sua presença, com a sua transferência, ok? Então, se você tiver mais dúvidas, se tem alguma particularidade no seu perfil em relação ao L1, se você tem dúvidas sobre como apresentar documentações, sobre como elaborar esse pleito, sobre o que é necessário para demonstrar demonstrar que a sua empresa vai continuar funcionando aqui no Brasil, entre em contato conosco, a gente avalia o seu caso, faça uma consultoria. Tanto eu quanto a doutora Fernanda estamos aqui disponíveis para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Então, só chamar, o link da bio vai levar para o nosso atendimento. Ana Paula, minha querida chefe Ana Paula, vai estar disponível para poder agendar a consultoria e a gente vai poder tirar todas essas dúvidas. Porque eu sei que é bem complicado, né? A gente fica fazendo esse jogo de perguntas e respostas, mas todo caso é individual. Então, pode ser que a sua situação tenha alguma nuance, tenha alguma questão que se enquadra em outra categoria ou que eu não tenha citado, que você identifica que tem uma particularidade, entra em contato, vamos fazer uma consultoria, é grátis, tá? É grátis, então a gente pode ter essa conversa direta, onde você vai me explicar todas as questões do seu perfil profissional e a gente verifica a viabilidade não só do L1, mas da B2MW, B1 e por aí vai. A gente está aqui justamente para isso. A nossa consultoria tem como foco principal análise de perfil, tá? Verificação de elegibilidade e ver qual é o tipo de vista mais compatível com você. Então, se você, agendei uma consultoria para tratar do L1, mas se eu, no meio do caminho, perceber que o EB2NW é mais aconselhável para o seu caso, eu vou salientar. E aí a gente vai mudando o rumo da conversa, tá? A gente tem liberdade para fazer isso. Bia, como estamos aí de perguntinhas? Até agora nada? Tá todo mundo entendendo, eu vou perguntar na prova. Vou jogar na prova, vou ver se prestar atenção em tudo que eu falei. E aí vai ter esse joguinho de perguntas e respostas lá também. Bom, qual o visto costuma ser mais rápido entre EB1 e EB2NW? Também escuto muito isso, gente. E eu vou, infelizmente, vocês me obrigam a dar resposta de advogada, né? Depende.
Depende, gente. Vai depender do tipo de pleito, do conteúdo. De forma geral, o EB1 tende a ser mais rápido, tá? Porque você pode aplicar o Premium Processing, né? O seu processo vai ser analisado mais rápido na fase de elegibilidade e a fase de admissibilidade está com a fila menorzinha. Então, tende a ser mais rápido. O EB2NW, você aplica também o Premium Processing e você aguarda a fase de admissibilidade também. Só que tá tendo uma filazinha um pouco maior, tá? Os processos consulares estão tendo uma fila maiorzinha. O EB1, por outro lado, está corrente no Visa Bullet, então isso tende a fazer com que o processo seja um pouco mais rápido. Mas, quando a gente fala de processos migratórios, gente, principalmente processos de residência permanente, como os EBs, sinto dizer isso para vocês, mas vocês não têm que colocar como prioridade o tempo. Vamos lá. Ah, eu quero ir o mais rápido possível, então não vou aplicar esse processo. Tá, você se lembra o que você estava fazendo lá em 2008? A gente está aqui em 2025. O que você estava fazendo em 2008, entre 2008 e 2010? Eu quero que você me detalhe. Você vai lembrar exatamente isso? Ah, Viviane, 2 anos é muito tempo. Tudo bem, pensa em há 10 anos atrás, 2 anos. O que é isso para você? Eu, sinceramente, não lembro. Então, assim, vocês ficam muito pautados em condicionar o sonho migratório de vocês pelo tempo que vai demorar. Gente, o que são 2 anos para uma vida inteira? Para o resto da vida de vocês? Para o futuro dos filhos de vocês? Então, assim, eu entendo que o anseio é muito grande, eu entendo que é um processo que mexe muito com o psicológico, muito mesmo. Tem que ter um equilíbrio mental, tem que ter uma certa frieza para lidar com os prazos da imigração. Mas se você colocar na ponta do lápis 2 anos de espera para você realizar o sonho da sua família inteira, o que isso significa? Eu tenho certeza que, por exemplo, você se formou. 5 anos parece muita coisa, mas não é necessário para você obter o seu diploma e você viver o seu sonho. Procedimento migratório é a mesma coisa, gente. Não limitem a vontade de vocês de imigrar por conta do tempo que vai levar para vocês terem um retorno, tá? Eu costumo dizer também que o tempo é um reflexo da significância, né? Nem sei se a palavra existe, acho que eu inventei agora, Bia. Em relação ao significado do benefício que você vai ter ao final. Então, assim, 2 anos de espera, 3 anos, digamos, não vai fazer diferença lá na frente, quando daqui a 10 anos você já estiver mais do que estabelecido em solo americano. Te garanto que você não vai lembrar de nada, você ainda faria mais. Com certeza, pode perguntar, se você conhece alguém que tem green card, pergunta. Valeu a pena esperar 2 anos, 3 anos? Eu tenho certeza que a resposta é sim. Esperariam até mais. Então, assim, não quantifiquem o sonho de vocês, da família de vocês. E se ainda assim não te convenci que o tempo não tem que ser prioridade nesses processos, tenta tirar o mais rápido possível do papel. Mas eu não quero esperar 2 anos. Tá, então começa hoje. Começa agora. Tá perdendo tempo. Não iniciou por quê? Por que você não iniciou se seu problema é tempo? Vai esperar mais o quê? Você não quer esperar 2 anos, mas também não iniciou o seu processo? Também não iniciou recolhimento de documentação? Não faz sentido. Se você tem pressa, começa agora. E aí agora eu vou até falar mais uma vez, a gente está na Black Friday da Plan Visa. Então, chance que nem essa não tem. Não teve ao longo do ano e não vai ter mais. Então, estou com urgência, quero meu processo quanto antes. Inicia agora. Vamos iniciar agora em novembro. Vamos colocar o seu procedimento migratório em prática, seu planejamento em prática. Não adianta você ter ansiedade com o tempo, mas não ter urgência para iniciar, tá? Então, assim, EB2NW é mais rápido? EB1 é mais rápido? Não foca no tempo, foca no que é aconselhável para o seu perfil. Eu quero o EB1 porque é mais rápido. Você tem perfil? Não tem. Aí você vai acelerar para uma negativa? Não faz sentido. O que você tem que sempre colocar em consideração, levar em consideração é o visto que melhor se enquadra no seu perfil profissional, o visto que você tem mais condições de obter uma aprovação direta e aquilo que vai estar condizente com o seu interesse a longo prazo, tá? Outra coisa também, é muito tempo e eu não tenho perfil. Então vamos correr, vamos agilizar esse seu perfil, faça uma consultoria para a gente traçar um planejamento migratório, para você ter orientação sobre como você pode aprimorar o seu perfil, tá? Então, assim, nunca é uma possibilidade você se firmar apenas no tempo, gente. Isso é um erro comum. Eu vejo pessoas que acabam cometendo esse erro de querer acelerar as coisas e aí que é um pleito que
não vai ter conteúdo. Às vezes é bom você dar um passo para trás para você aprimorar o seu perfil. E quando aplicar o processo, está com tudo muito redondo. Então, reforço, o tempo não tem que ser uma prioridade. E se for uma prioridade para você, inicie agora. Por que ainda não iniciou? A gente está aqui para isso, tá? Bom, mais uma perguntinha. Todos esses vistos permitem levar a família? Sim, gente. Graças a Deus a imigração é boazinha nesse ponto. Ela admite a inclusão de dependentes, tanto em processos de EB2, NW, EB1, L1, enfim. Vocês podem levar cônjuges e filhos menores de 21 anos que não estejam casados, tá? Então, você precisa apenas se ater nessa questão em relação à faixa etária do seu filho, tá? Tá vendo que seu filho vai completar 21 anos daqui a 2 anos? Inicia seu processo agora, não vamos esperar, né? Ah, mas eu tô pensando. Pensa com o processo em análise, eu tenho certeza que você não vai se arrepender depois que o seu processo estiver aprovado. Não conheço ninguém que falou que se arrependeu de um green card. Conhece, Bia? Conhece também não. Ninguém conhece, porque não tem. Então, assim, tá com receio? Tenha receio enquanto o processo está em andamento. Eu te garanto, eu, Viviane, garanto você que o seu processo, você não vai se arrepender dele, tá? E outra dúvida que as pessoas trazem muito em consultoria, se você precisa estar casado no civil. Precisa, gente. União estável não tem serventia para esse processo. Então, para você iniciar esse procedimento, você já mora com a pessoa, você está em união estável, tá noivo, tá namorando, quer incluir, né, o seu ou sua cônjuge no processo, casa, vai lá no cartório, estabeleça o matrimônio, tudo certinho, para que a gente possa fazer esse processo sem correr riscos, tá? Da pessoa não poder entrar como beneficiário. E o beneficiário, né, em um processo de EBs, né, de residência permanente, vão obter o green card junto com você, tá? Lembrando que na fase de elegibilidade, que é o momento onde a imigração vai analisar se o seu perfil está compatível com as expectativas, com os critérios que foram pré-estabelecidos, nesse primeiro momento, o perfil do seu cônjuge não tem interferência, tá, gente? Nem dos seus filhos. Não é feita uma análise do perfil profissional da família. A imigração concentra seus esforços na análise do perfil do aplicante. Então, digamos que você é o aplicante e você tem uma esposa. E ela também é brilhante, tem uma carreira exemplar. Infelizmente, isso não vai contribuir. É indiferente, não vai somar nem vai diminuir. O seu processo vai ser analisado em relação à sua carreira. Por que eu estou pontuando isso? Porque já aconteceu de casais chegarem na consultoria e perguntarem: a gente pode utilizar a informação tanto minha quanto dela? Infelizmente não. Seria o cenário perfeito, né? A gente juntar duas experiências muito boas. Mas não, o foco é no aplicante. O dependente só vai ter mais relevância no processo na segunda etapa, que é a etapa de admissibilidade, que é onde o seu processo, né, se for o caso de você estar aplicando fora dos Estados Unidos, aqui do Brasil, por exemplo, seu processo vai para o consulado e tanto você quanto seu cônjuge e seus filhos vão precisar realizar exames médicos, apresentar certidões, né, enfim, comparecer à entrevista. Aí sim, o perfil dos seus dependentes vão ser analisados junto com você. Mas, salvo o contrário, todo o procedimento, né, da elegibilidade vai ser pautado no seu perfil. Então, e normalmente não há cobrança de taxas a mais, tá? Você inicia o seu processo migratório sem ter que pagar por cada dependente. Essa diferença financeira só vai acontecer mesmo lá na frente, quando você tiver que pagar pelos exames médicos. Aí sim é um pagamento por pessoa. Mas para o processo, as taxas imigratórias do I-140, né, que é o formulário que acompanha tanto o EB1 quanto o EB2 NW, não precisa ter taxas a mais para a inclusão de cônjuge ou filhos. Tá? Então, reforçando, dentro desses vistos, não só EBs, mas também L1, pode sim incluir esposa, esposo, filhos e filhas, desde que eles sejam menores de 21 anos e não estejam casados. Tá? Esse é o limite etário. Também é muito comum que muitas pessoas questionam: meu filho tem 18 anos, não pode. Não, gente, a maioridade para a imigração é diferente daqui do Brasil. Tá? Então, 18 anos ainda está confortável, eu diria, dentro do limite etário que a imigração estabelece. Então, você ainda pode aplicar o EB2NW, o EB1, o L1, incluindo o seu filho de 18 anos, 19 anos. Tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Bia, como estamos aí? Nada? Vocês estão sem uma dúvida? O povo tá quieto hoje. Aí na caixinha de pergunta vem várias.
Vocês são incríveis, mas que bom, vou levar isso em consideração. Vou fingir que eu respondi tudo. Eu acho que tá todo mundo craque. Vou fazer um reels assim, Bia, de perguntas também. E as pessoas vão acertando no comentário. Quem acertar o que eu falei, a Bia vai dar um descontão, já pensou? Paulo vai. Cadê a Vanessa pra acabar com a minha raça? Deixa a Vanessa financeira. Pô, uma ótima ideia, gente. Na caixinha bomba. Na caixinha bom. Viu, Paulo? Vamos aprovar isso? Fazer a brincadeira de perguntas e respostas? Quem acertou o que a doutora falou na live vai ganhar um descontão. Já pensou? Você expulsa. Minha cartinha aqui de... Ela vai me matar. Vai, a Vanessa ainda... Ela não tá me ouvindo, né? Tenho certeza. Se ela tivesse me ouvindo, minha live já ia ter caído aqui, ó. Acabou a live. Acabou a internet. Acabou a luz do prédio. Mas, gente... Ah lá, ela apareceu, ó. Não, tô brincando, Vanessa, tô brincando. Foi só uma devaneio. Ó, ganha 5%. Tá chegando lá, Ó, gente, eu já consegui 5%. Não vale botar o corte da live, tá? Se fizer pergunta do corte, colocar a resposta lá, não vai ganhar 5. Não vai. Tive aqui, ó, 10 perguntas. Não é possível que vocês vão errar. E foram boas respostas. Então, acertou, vai ter 5 só, Paulo. Bom, né? 5% já é válido. Pra Vanessa não cortar nosso pescoço. Gente, vocês ainda têm um tempinho aí pra ir divagando sobre, pra perguntar. Eu sei que a gente tá aqui brincando, levando tudo na esportiva. Essa é a forma que a gente costuma trabalhar aqui na Iplanvisa. A gente sempre fala que a gente tenta simplificar, né? Acho que dá pra ver, quem acompanha nosso perfil, vê nos nossos vídeos que a nossa equipe como um todo, a gente tenta fugir bastante daquele juridiquês engessado, naquelas coisas complicadas, porque o nosso objetivo aqui é simplificar. Um procedimento migratório bem feito não precisa de tanta formalidade para explicar. Você tem que saber, gente. Na minha consultoria, na consultoria da doutora Fernanda, nas nossas lives, nossos vídeos, o nosso objetivo sempre vai ser deixar tudo esclarecido. Para mim, não faz sentido você entrar para ser nosso cliente, iniciar o procedimento migratório conosco, sem você saber o que está acontecendo, sem você ter noção dos procedimentos, dos requisitos de elegibilidade, das nuances da imigração. Então, a gente não abre mão disso. Por isso que a gente sempre tenta cultuar esse ambiente tranquilo. As nossas trocas sempre são assim. A gente fala que a Bia tá aqui do meu lado, a gente brinca o tempo todo. A gente leva tudo isso aqui muito a sério, mas a gente não acha que a comunicação precisa ser engessada. Pelo contrário, a gente acredita nessa flexibilidade de diálogos. Então, tanto na consultoria quanto no nosso atendimento, graças a Deus, as pessoas sempre saem esclarecidas, tendem a entender bem, porque a gente trabalha muito com a transparência. E às vezes a melhor forma de explicar é explicar da forma simples. Eu não preciso me utilizar de termos difíceis, eu não preciso gastar meu juridiquês para poder fazer você entender. Se você me deu uma dúvida e eu posso simplificar para você, eu vou fazer sempre. Não entendeu de uma forma? Vou explicar de novo. E é isso que vale pra gente. A gente quer que vocês saiam dessa live com tudo esclarecido, fácil de entender, que você possa inclusive reproduzir, tá? Então a gente sempre aqui vai ter esse espírito aqui de brincar. A gente tá brincando aqui com Paula, a Vanessa, a Bia, a Jana, todo mundo tem esse mesmo espírito, porque a nossa intenção é quebrar essa barreira, né? Muitas pessoas acham que para tratar de imigração tem que ser aquela coisa engessada, aquele profissional rígido, com tudo muito formal. Não tem necessidade. Um processo bem feito tem que estar rígido e formal para imigração. Para USCIS vai estar tudo brilhante, tudo lindo, os melhores termos. Mas aqui, ó, na comunicação, a equipe da Iplanvisa com você, sempre vai ser simples. A gente quer chegar no mesmo lugar, a gente firma uma parceria. Eu brinco sempre que o que a gente faz aqui é estabelecer um relacionamento sério de longo prazo. É um relacionamento sério e para isso tem que ter diálogo aberto, tem que ter facilidade de comunicação, tem que humanizar esse procedimento, porque é o sonho de vocês. Ninguém aqui é só um cliente, nunca vai ser. Nunca vai ser. O dia que a gente tratar um processo como um número, acho que a gente fecha a porta, sinceramente. Esse é um dos pilares que a gente não abre mão aqui na Iplanvisa. Então, sempre contem comigo e com toda a nossa equipe para a gente poder esclarecer, tirar as dúvidas de vocês da forma mais simples possível.
os nossos rios, nossos conteúdos, nossas lives, nossa consultoria, nosso atendimento pós-fechamento de contrato, sempre vai ser prezando a comunicação direta, clara, leve, saudável, humanizada, tá? O Paulo falou aí, a gente humaniza de verdade e a gente faz isso. Se você ainda não percebeu, dá uma olhadinha no nosso perfil, nos nossos conteúdos. A Bia, minha chefe Bia, me bota pra fazer cada vídeo que eu nem sei. E o que eu escuto dela é isso mesmo, doutora. Eu quero você igual você é todos os dias. Não vai fingir, não. Esse vídeo tá ótimo. O vídeo que eu tô ridícula. Só falando assim. Que eu tô igual uma palhaça. É o que ela mais gosta. Que ela fala que é assim que a gente lida no dia a dia. Bem natural. Bem naturalzinha. Bem naturalzinha. Então, é isso, gente. Tem mais alguma dúvida, Bia? Mais alguma questão? Tudo certo. Então, gente, olha, foi um prazer conversar com vocês. Eu realmente adoro quando vocês mandam perguntinhas. Eu me sinto muito útil ao trazer conhecimento para vocês. Imigração é um assunto que eu sou apaixonada há muito tempo. Eu vivo por isso aqui, assim como toda a Implanvisa também vive. A gente respira a imigração. Quem convive conosco fora do ambiente de trabalho deve detestar, porque eu só sei falar disso. Mas a gente fala com muito amor e para mim é muito importante, é muito gratificante quando eu posso trazer meu conhecimento para vocês, quando eu posso contribuir para tirar esse sonho migratório do papel. Então é muito, muito importante mesmo para mim. Obrigada pelas perguntas, adoro fazer caixinhas, são sempre bem-vindas, então fique à vontade. Se ficou com vergonha na live, mas quer perguntar no direct, pode ir lá, a gente vai responder. Agenda a sua consultoria. Repito, o que a gente quer é que todo e qualquer pessoa que entrar aqui para nossa porta, firmar contrato conosco, iniciar o procedimento migratório confiando na Implanvisa, eu faço questão, nós fazemos questão que você saiba tudo o que está acontecendo no seu processo, que você esteja bem orientado, que você esteja em concordância com tudo que está acontecendo. Aqui a gente não acredita em processos que não sejam transparentes, tá bom? Então sempre perguntem, é um prazer. O que precisarem de mim, sempre vou estar aqui para poder auxiliar, esclarecer, debater. Estamos aqui para isso, tá bom? Beijo para vocês, espero voltar numa próxima live. Mandem mais perguntas, vou estar aqui. Boa tarde para vocês, boa semana e obrigada por estarem aqui acompanhando comigo até o fim. Beijos!